Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero pregar rapidamente nesta manhã o que é necessário para um casamento dar certo. O que é necessário para um casamento dar certo? Dia das Crianças, e nada abençoa mais a vida de uma criança que um casamento que dá certo. Gênesis 2, nós vamos ler dos versos 18 a 25. Nos coloquemos em pé para a leitura da palavra de Deus. O que é necessário para um casamento dar certo? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deixe-me parafrasear este versículo. Acabei de olhar para o Luiz Carlos, então vou usá-lo neste versículo. E disse o Senhor Deus: não é bom que o Luiz Carlos esteja só, far-lhe-ei uma Selma idônea para ele. É exatamente isso que Deus está ensinando, irmãos. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Podem se assentar. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Que Deus abençoe a entrega também de sua palavra. Mas o que é necessário para um casamento dar certo? Certa vez Sócrates, o filósofo grego, disse para um de seus alunos: com certeza você deve se casar. Se você achar uma boa esposa, você será um homem muito feliz na vida. Todavia, se você achar uma péssima esposa, você será um filósofo como eu. E isso também é muito bom. Esposas, nós não queremos que o seu marido seja um filósofo. Nós queremos que ele seja um homem feliz. Porque a Bíblia realmente diz, Provérbios 18, 22, aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Quantos homens nesta manhã podem dizer, através de um amém, que você encontrou uma esposa, que você achou bem, que você alcançou benevolência de Deus? Diga amém. Amém. Ai do marido que não falou amém nesse momento, hein? Por outro lado, a mulher que encontra um bom marido também é abençoada por Deus. Hoje em dia, é muito difícil encontrar bons homens. É muito difícil encontrar um bom marido, por várias razões. Uma delas, já percebeu que faltam homens no mundo? E há alguns homens que não querem ser homens. Isso está dificultando a vida das mulheres, não é verdade? Além disso, muitos homens estão morrendo jovens, prematuramente, por causa da violência, das drogas, dos crimes. Eu diria que o homem
é um ser em extinção. Nós estamos em extinção. E a maioria dos homens, dentro e fora das igrejas, não tem o verdadeiro temor de Deus. Assim que as minhas filhas nasceram, eu já orei pelo futuro marido delas. Orei que Deus providenciasse um bom marido. Não precisa ser rico, não precisa ser formado academicamente, não precisa ser famoso, mas precisa ser alguém bondoso e temente a Deus. Em Gênesis capítulo 2, Deus realizou o primeiro casamento na história da humanidade. Irmãos, Deus ama o casamento. Deus é a favor do casamento. Deus ama a família. Deus ama ver uma família composta de um pai, de uma mãe e de seus filhinhos. E só Ele pode realizar um casamento feliz. O que é necessário para um casamento dar certo? Primeiro, é necessário que haja associação. Você e o seu cônjuge tornaram-se sócios, parceiros. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Claro que não é bom que a mulher esteja só também. Deus criou o marido, Deus criou a esposa, Deus criou o mundo em apenas 6 dias. E no 6º dia, Ele viu que a sua criação era muito boa. A cada criação, Ele dizia: é bom. A cada criação, Ele dizia: é bom, é bom, é bom. Porém, quando Ele criou o homem, Ele disse: é muito bom. Isto é bom demais. Mas quando olhou para a solidão de Adão, o viu sozinho. Deus disse: isto não é bom. Não é bom que ele esteja só. Deus percebeu que faltava alguma coisa na vida do homem. Adão estava rodeado de amigos. Os animais eram todos seus amigos e lhe faziam companhia, mas mesmo assim, ele estava sozinho. No verso 20, lemos: e Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Ele ainda estava sozinho. Alguns anos atrás, quando Samuel ainda namorava Ana Paula, ele comprou um cachorrinho para Ana Paula, um poodle, e o nome do cachorrinho era Honey. Ele era até muito bonitinho, e toda vez que a Ana Paula olhava para o poodle, olhava para o Honey, ela via o Samuel. Ela se lembrava do Samuel. Mas eu garanto que o cachorro, por mais precioso, não conseguia substituir a presença do Samuel. Tanto é verdade que quando eles se casaram, o Honey ficou para trás. O Honey ficou com o Reginaldo, o sogro do Samuel. Agora o Reginaldo, sim, eu garanto, gostava mais do Honey do que do Samuel. Certa vez, a Valdete passou por uma cirurgia, ficou internada, de um dia para o outro. Sabe quem dormiu com o Reginaldo na cama? O Honey. Isso mostra o quanto que o Reginaldo gostava do Honey. Assim também, irmãos, todos os animais da terra não conseguiram suprir a necessidade que Adão tinha de uma esposa, de uma amiga, de uma companheira, de uma companhia. Então, Deus disse: far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Esposas, vocês têm sido a ajudadora idônea para os seus maridos? Esta associação se chama casamento. O casamento é a vontade de Deus, não para todos, mas para a maioria dos seres humanos. É uma associação entre um homem e uma mulher. O propósito divino é que esta associação perdure até a morte de um dos cônjuges, ou até a volta do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, para um casamento ser feliz, é necessário que haja união.
Verso 24: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Apegar-se-á, literalmente significa unir-se, grudar-se. Marido deve ser um grude na vida da esposa e vice-versa. Alguns casais se casam e querem ter vidas independentes. Você tem o seu carro, eu tenho o meu, você tem sua conta bancária, eu tenho a minha, você faz os seus programas, eu faço os meus, você vive a sua vida e eu vivo a minha. Por isso, muitas vezes o casamento não dá certo. Deus não criou o homem e a mulher para serem autônomos, mas para depender um do outro dentro do casamento. A Valdete e o Reginaldo completaram esta semana 31 anos de casados. Eu perguntei ao Reginaldo, há algum tempo atrás, o que seria da vida dele sem a Valdete. Ele respondeu: nada. Ela é mais que 80% da minha vida. Quantos acham isso romântico? É porque vocês não sabem o que a Valdete respondeu. Eu perguntei: e você, Valdete, o que seria da sua vida sem o Reginaldo? E ela disse: nada, ele é 100% da minha vida. Enquanto que ela é só 80% da vida dele, ele é 100% da vida dela. Sabe, um casamento assim jamais será abalado, porque existe união entre o casal, existe dependência entre o casal. Agora, o movimento feminista diria que a Valdete é uma tola, que a Valdete é uma coitada, mas Deus diz que a Valdete é uma mulher bem-aventurada. Não interessa o que a sociedade pensa de nós, o importante é o que Deus pensa. E Deus quer que o casal dependa um do outro. Veja o que Cantares de Salomão 8, verso 7 diz: as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Não há nada mais importante que o amor, o carinho, a união entre um casal. Com união, seu casamento será invencível. Em terceiro lugar, para um casamento dar certo, é necessário que haja afeição. Verso 22: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Agora, o que significa amor? Só no dicionário Aurélio encontrei mais de 12 significados, mas de acordo com a palavra de Deus, amor é quando você consegue suprir a necessidade da pessoa amada. Amor é quando você sabe o que aquela pessoa precisa e você faz o seu melhor para suprir aquela necessidade. Foi o que Adão fez. Ele cedeu uma de suas costelas para que através dela Deus formasse a mulher. Alguém diria: ele estava dormindo, não sabia o que estava acontecendo. Não temos certeza disso. Talvez antes Deus tenha lhe dito: Adão, você vai dormir porque eu vou fazer uma cirurgia. Através de você eu vou criar uma mulher, uma ajudadora idônea. E ele cedeu uma de suas costelas. Veja então que amor é uma decisão mental e não um friozinho que dá no pé da barriga. Adão decidiu amar aquela mulher. Verso 23: e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Assim que ele acordou e viu a obra-prima de Deus, Adão já amava aquela mulher. E ele amava tanto que quando ela caiu em pecado, Adão sabia que o castigo para Eva teria sido a destruição, mas ele caiu juntamente com Eva. Ele caiu em pecado juntamente com a sua esposa. O que ele fez não foi certo, mas isso mostra que havia muita cumplicidade entre aquele casal. Infelizmente, Adão a amou
mais que a Deus. Este foi o seu grande pecado. Assim como o primeiro casal, todos os casais agora precisam praticar o verdadeiro tipo de amor. Alguém perguntou: como que eu posso ser um bom pai para os meus filhos? E outro respondeu: sendo um grande marido para a mãe deles. Como que eu posso amar os meus filhos? Sendo um bom marido para a mãe deles. Suprir a necessidade da pessoa amada sem considerar o custo. Foi na primeira carta aos Coríntios que Paulo escreveu no capítulo 13 a lista sobre o verdadeiro amor. O que o verdadeiro amor faz e o que o verdadeiro amor não faz. Primeiro, o amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não é leviano. O amor não é orgulhoso. O amor não é indecente. O amor não é interesseiro. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. O amor não é injusto. O amor é verdadeiro. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora me diga, você ama a sua esposa? Você ama o seu esposo? Se todos amassem assim, não haveria brigas, não haveria divórcios, não haveria infelicidade nos lares. Um jovem recém-casado disse para o pastor: pastor, eu acho que eu estou amando minha esposa mais do que eu devo. Será que isso é pecado? O pastor respondeu: só é pecado se o seu amor pela esposa for maior que o amor de Jesus pela igreja. O jovem marido pensou e respondeu: então eu não estou pecando. É impossível amar a esposa mais do que Cristo amou a igreja. Porém a Bíblia diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amor é uma ação e não um mero sentimento. Jesus Cristo é a maior prova de amor que existe. E Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A família é um lugar de pecadores. O pai, a mãe e os filhos. Então só o verdadeiro amor pode manter uma família unida. Provérbios 10:12 diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Sabe o que aconteceu quando eu e a minha esposa nos casamos? Ao invés de cobrar mudanças, ao invés de cobrar transformação, nós decidimos que o nosso amor iria cobrir as nossas falhas. Antes do casamento, vocês são apenas dois grandes amigos, mas com o selo do matrimônio, nasce uma família. E a esposa se torna mais parenta do marido do que de seus próprios pais. Porque só o casamento pode formar um parentesco. Um garotinho de 6 anos propôs casamento para uma garotinha de 5 anos. Mas ela disse não, porque os dois não eram parentes. Como assim? Perguntou o garotinho. Ela disse: olha, para se casar, você precisa ser parente da outra pessoa. Meu pai casou-se com a minha mãe. Minha tia casou-se com meu tio. Minha avó casou-se com meu avô. Parece engraçado, mas é verdade. O marido e a esposa são mais parentes do que os filhos e os pais, porque um dia os filhos vão embora, mas os pais vão ficar juntos até que a morte os separe. É necessário associação, é necessário união, é necessário afeição, mas nada disso adianta sem Deus. Para o casamento dar certo, é necessário que haja Deus. Veja o versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Você sabia que no mundo só há 2 caminhos? Ou o caminho de Deus, ou o caminho do mundo. Você decide o caminho que deve seguir.
Casais, o caminho do mundo: ódio, amargura e infidelidade. Os lares estão sendo destruídos nesta manhã por causa do ódio, da amargura e da infidelidade. Quando não entre o cônjuge, dos cônjuges para com Deus. O caminho de Deus é o amor, o perdão e a fidelidade. Você precisou de Deus para encontrar a sua esposa ou seu esposo, não é verdade? Agora você precisa dele para ter um casamento feliz, para criar os seus filhos no caminho de Deus, para ser fiel até a morte ou até a volta de Cristo. Jesus disse que no céu não haveria casamentos, mas eu sou da opinião que no céu também não há divórcio. Então eu estou planejando, quando chegar no céu, pedir a Jesus que me deixe compartilhar a mesma mansão com a minha esposa. Vamos fechar os olhos e vamos orar.